Aleluia. Agora nós vamos estar com a palavra nesta noite, com o amor Bona. Amém. Vai estar trazendo a palavra Amém. nessa noite do Senhor para nós. Nós temos que fazer de acordo como... Baixa um pouquinho, Maico. Como Deus manda, Deus é ordem. E quando Deus é ordem, nós temos que fazer de acordo com Ele pede. Então cada um tem que passar para outro, para dar sequência. Isso é Deus. E não adianta. Se eu viesse direto, não seria a mesma coisa. Deus é ordem. Nós temos que aprender com isso. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos visitantes, fico muito feliz. Fico muito feliz. Ô glória! Temos 3 visitantes hoje, né? 3? 2 meninas, né? E tem mais 3 meninas aí, ó. Ô glória! Deus vai te dar vitória. Há muito tempo eu oro por vocês. Há muito tempo. Eu acho que tu me vê lá em cima da casa assim, deve ser louco, né? Tu não me vê lá sempre quando chegava às 11h30? Chega, né? Mas muito tempo eu oro por você. Oro para tua casa, oro para tua família. E eu creio que está água mole em pedra dura. Justo. O Espírito Santo está começando a agir na casa de vocês. Fique tranquila. Te deleita. Tu começa a conhecer. Venha sempre que tu puder. Tem que liberarmos perdão. Sabe? Temos que fazer um encontro de mãe, vó. Era 4 gerações numa casa só, né? Então, tem muita coisa para acontecer na casa de vocês, Mônica. Vai acontecer. Eu sei que Deus faz. Mas nós temos que permitir. Então não desista. Pega a Thaís debaixo do braço ali, ó, né? Pega o gancho e vamos lá. Hoje nós vamos trazer uma palavra diferente. E essa família também, amada, é primas, né, Jussara? Sobrinha, amém. E a outra menina? Prima irmã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Mas venham sempre. Não é para vir uma vez só. Tá? Venham sempre. Às vezes é cansativo, elas já foram em outras igrejas ou não? Já, amém. Mas abre aqui um pouquinho uma palavra. Pode ajudar muito vocês que são jovens por uma vida toda. Uma palavra pode mudar uma vida. É só deixar Deus agir. Fico feliz com o nosso amado, que ele me contou que o filho passou no futebol da Bahia, é isso? Passou no teste. Aí está o jogador. Levanta de pé, jogador. Olha aí. Esse menino aí. Não sabia que ele era bom de bola? Olha aí. Tá vendo? Nós temos que ficar felizes por isso. Passou no teste, né? É isso? No futebol da Bahia. O pai está feliz da vida, né? Está alegre. E você deve estar, mas vá para onde tu for. Mas a bandeira de Jesus Cristo tem que ser levantada onde tu estiver. Tá bem? Lembra-se disso. Ele tem que estar sempre na tua frente. Nunca esqueça disso. Tá? Que nós vamos estar orando aqui. Tá? E quando tu ganha os milhões de reais, tu manda uns 10 reais para cá. Tá bem? Glória a Deus. Aleluia. A gente brinca. Mas a obra é assim. Filha, coloca lá para mim não. Amados, a obra é assim. Nós colocamos esse gasofilácio. Foi a pedido de uma família. Aquela família, está lá o irmão Cláudio, está a irmã Denise. Fica de pé, irmã Denise. Aí, olha aí, ó. Os dois, o outro está lá, ó, lá na porta. A pedido deles, porque nós não tínhamos isso para. Mas a palavra tem que ser cumprida. E de que forma? Nós também temos que ser abençoadores da obra. Nós temos que dar oportunidade às pessoas a serem abençoadas, a conhecer Deus. E quando você traz uma oferta, não é eu que vou abençoar, é Deus. Se você crê que existe um Pai, dono do ouro e da prata, e que Ele não precisa de dinheiro, mas Ele está visitando o coração de cada um, para ver se você ama o teu irmão como a ti mesmo, Ele começa a agir na tua vida. Primeiro mandamento é Deus, confiança. Segundo, amar o teu irmão como a ti mesmo. Segundo, cobre os outros 6. Eram 2 tábuas. A primeira tábua era 4 mandamentos. A segunda tábua era 6 mandamentos.
A primeira tábua, quando diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas, comprometia os 4 mandamentos. E amar o teu irmão como a ti mesmo, eram os outros 6 mandamentos, eram 2 tábuas. Então Deus prova a nós de 2 vezes. Primeiro, se nós cremos, confiamos que Ele tem uma palavra, e essa palavra, quem acredita, acontece. E segundo, se nós amarmos o nosso irmão como nós mesmos. Isso é importante para nós. O amor é tudo. O amor cobre multidões de pecados. E eu sou uma pessoa que planto no reino. E vou plantar muito. Hoje eu não penso casa para os meus filhos. Hoje eu não penso em carro para mim. Eu não penso. Eu estou aqui no altar falando que Deus me castiga se eu pensar isso. Olha bem o que eu estou falando. Eu penso num templo de Deus. Eu penso que eu posso estender a mão e trazer muitas pessoas que precisam de nós. E que nós podemos transformar e levar ele para o reino. Alegrar a Deus que fez tudo por nós. Baixa mais um pouquinho, Panice. Então é isso que eu penso. E já fui capitalista. E muito. E muito. Eu só via cifrão na minha frente. Então, amados, o que você trouxer, traga. O que você trouxer, traga. Faça prova com Deus. É a única coisa que Deus diz assim na palavra dele, em Malaquias. Faça prova de mim. Faça prova. Então, sempre que você quiser, traga. Se não tocar no coração, fique sentado e não vem. Deus só recebe quem dá com alegria no coração. Quem não tem alegria, não. Então, eu vi que o irmão Cláudio se estendeu. Mas eu disse para ele assim, irmão Cláudio, o povo tem que aprender. Aprender a ser abençoado. E acreditar. Se você vem e coloca e tem certeza que você tem a confiança em Deus, tu sabe que Ele vai abrir uma porta onde não tem para te abençoar. Isso é uma regra. É assim que funciona. Amém? Eu quero dizer que ontem de noite eu fui para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Eu fui desenferrujar um pouco, fazer uma massagem numa mulher, né? A minha esposa foi junto, porque quando tem mulher sozinha, vamos junto. E ela me botou um calção, dava por aqui assim, mais ou menos. Eu digo, misericórdia, parecia que eu estava, né? Amém. Ela me cortou aquele calção, era, né? Glória a Deus. E daí, ela nem está ouvindo, mas amém, né? E daí eu fui lá, daí diz ela assim, mas pode ser um pouquinho menor. Glória a Deus. Mas nós terminamos, eu ouvindo tudo que o inimigo fez na vida dessa mulher. E continua fazendo. É uma história longa. E daí eu disse assim para ela, o marido tirou os filhos dela, ela não está com os filhos, ela fechou o cadeado para ela entrar na casa dela, não permitiu que ela entrasse, mas com polícia, com tudo, não permitiu que ela entrasse. Ele montou uma estrutura para que tudo isso acontecesse. Ele conhece capitão, é uma série de coisas, né? Então houve uma montagem e ela ficou para lá de fora e os filhos para lá de dentro. Aí todos os vizinhos viram aquela coisa toda e nós temos que só clamar a Deus para que tudo volte ao eixo. Mas ela não quer mais saber desse esposo. Estou sendo transmitido. Então eu quero dizer assim para vocês que nós somos, e eu disse assim para ela, você quer que os teus filhos venham morar com você? Eu tenho que saber o coração dela. Ela diz, quero. Amém. Você quer voltar para o teu esposo? Não. 15 anos eu perdi. 15 anos eu sofri. E eu fiz o melhor que eu pude. Ele é pastor. E hoje, ele vendeu a alma para o inferno. E continua pastoreando a igreja. Então eu digo para vocês assim, eu posso fazer uma oração para você? Ela pode. Eu saí daquela mesa, estava eu e minha esposa ali, né? E ela. Saí daquela mesa e nós começamos, ela tem uma televisão que fica uma câmera que pega lá à frente da casa. Estava lá. Eu tinha minha esposa ali e ela ali. E ela sempre olhando para a televisão. Porque ela está vivendo um momento meio difícil. Então ela tem que realmente vigiar todo o tempo. Que um pouquinho,
Foi lindo, né? Ela não viu, mas eu vi. Mas eu vi e fiquei quieto. Apareceu na tela assim, ó, uma pomba, desceu até o chão e voltou. Naquele exato momento. E ela, o que é isso? E eu bem quieto. Digo, oh, Jesus amado, né? O que foi isso? Mas tu viu? Eu digo, eu vi. Uma pomba desceu tão rápido, como um flash de luz assim, ó, e saiu. Ao mesmo tempo, ela, mas eu nunca vi isso na minha vida. Eu digo, aleluia, então não precisa mais nada, né? Amados, então onde Deus nos usou? Na casa dessa mulher. E ela fez um propósito ali. E Deus me mostrou o coração dela assim. Me revelou o coração dela. E tudo que foi dito, ali estava. E ela disse assim, eu estava na beira para começar a pecar. E eu fiz um propósito com Deus agora, ela disse. Não foi isso? Então, aqui uns dias ela vai vir. Nós oramos, pedimos a justiça do Senhor, a mão do Senhor, os filhos para ela, e que Deus quebra e envergonha Satanás as suas hostes. E eu tenho certeza que aqui um dia ela vai estar entrando aqui e vai dar o testemunho. Diz assim, não venha dar testemunho para mim, não. Eu não faço nada. Mas para aquele que te honrou. Amém? Glória a Deus. Isso aconteceu ontem. Eu fico feliz por isso. Vamos ler a palavra? Glória a Deus, me estendi, né, mãe? Nós temos que levantar mais pregadores aí. João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos falar de uma mulher hoje. E eu bato sempre nessa tecla, mulher. Vocês sabiam que Jesus, muitas mulheres, ele deu um valor diferenciado. Porque em certos locais, lá na lei, tinha povos que acreditavam que a mulher não tinha alma, que a mulher era um ser comum. E até hoje em alguns países a mulher é pisada, é massacrada, porque ainda vive uma religiosidade. Mas Jesus, ele sempre foi e teve propósito com mulheres. Por isso que eu sempre digo, o homem veio, ele veio em forma de homem e cumpriu a lei. E ainda tem a segunda opção, que é a mulher, que ela vai pisar na cabeça da serpente, aquela que enganou, e ela vai pisar na cabeça da serpente. Lembram-se, aquelas que querem, e hoje nós vamos contar uma história, é uma história muito conhecida, mas as mulheres que querem vão fazer a diferença, porque vão ser ungidas de Deus e vão fazer a diferença. Aquelas que querem, aquelas que abriu o coração e querem, hoje nós vamos falar de uma dessas mulheres. Uma dessas mulheres, amém? Vamos lá. Eu vou ler, não sou muito bem de leitura, mas dá para quebrar o galho. Capítulo 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, era de João Batista, filho de Zacarias e filho de Isabel, amém, prima de Maria, tia de Maria, prima de Maria, uma coisa assim. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Eu vou falando devagar, para vocês verem. Como que ele ia chegar lá dentro do rio lá? Em meu nome eu vou batizar. Então Jesus, ele ficava, como ele nunca gostava de aparecer, ele sempre era, é que nem o jogador aqui, o juiz que apita 90 minutos e prefere não aparecer. Ele fazia um milagre dizendo assim, vá e não fala nada, fica quieto, não fale. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Esse era Jesus. E aí, ele deixou a Judeia
e voltou outra vez para a Galiléia. Olha bem o seguinte: e era necessário passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. Então ele estava lá no pico, ele tinha que vir lá embaixo da Galiléia, e ele sempre usava as laterais e nunca passavam por Samaria. Por que não passavam por Samaria? Porque ali existia uma contenda antigamente, por causa de religiosidade. O que aconteceu? Existia um monte chamado, vamos ver se eu me lembro, Ebal, e o monte Zerizim, olha os nomes, que é citado em Deuteronômio 11:29, que nós vamos ler, e Deuteronômio 27:12. Nós vamos ler. Se vocês conseguem abrir aí, nós vamos aprender um pouquinho da Bíblia hoje. Eu me proponho sempre a estudar a Bíblia. Deuteronômios é o quarto ou é o quinto livro do início de Gênesis, lá em Gênesis. É o quarto ou quinto livro? Deuteronômio é quinto, acho, né? Quarto? Hã? Quarto. Amém. Só para vocês verem que lá fala sobre esse monte. 11:29, Deuteronômio 11:29. Quer ouvir? 11:29. Hã? Quinto livro. Amém. Quando o Senhor teu Deus te introduzir a terra que vais conquistar, pronunciarás a bênção sobre o monte Serizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então tinha dois montes. Entre esses dois montes estava Siquém, Sicar, aonde que era, onde morava a samaritana, onde morava esta mulher que nós vamos falar hoje. De um lado era o monte Ebal e o outro era o monte Zerizim. O monte Zerizim, eles acreditavam que lá Abraão levou o filho para o holocausto. Era um monte para abençoar. E o monte Ebal era um monte para amaldiçoar, porque lá eles faziam o quê? Levavam imagens e adoravam imagens nesse local. Então era um monte amaldiçoado. E nós vamos ver onde que está isso. Vamos lá para Deuteronômio 27:12. No mesmo livro, Deuteronômio 27:12. Eu vou lendo para acelerar. Quando houveres passado o Jordão, então as tribos que estarão sobre o monte Zerizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, e estarão as tribos que estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naphtali. Tudo eram tribos, tudo era um nome de tribos. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem, olha, escuta isso aqui, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondeu: dirá:
Amém. Quer dizer que todo povo que adorar esses deuses, imagens, maldito ele é por Deus. Nós temos sempre que se lembrar disso. Nós temos muitas vezes imagens dentro da nossa casa. Arranca isso de lá. Por isso que eu te falo, Diego. Certo? Por isso que eu falo, maldito é. Deus fala, não é o homem. Então nós temos que arrancar isso dentro das nossas casas. Muitas vezes, eu escrevi no meu livro, como é que é o nome daquele trem? É lembrança, né? Do 7º dia, quando morre, não se faz homenagem a mortos. Morreu, morreu, acabou. Morreu, terminou. Pertence essa vida para Deus e ninguém mais. Aí a pessoa leva a lembrancinha para casa, como eu levei. Só faltei enfrentar o capeta lá dentro de casa de soco. A minha filha está aí, ela era pequenininha. Mas eu sei a luta que eu enfrentei por ela. O que acontecia no quarto dela. E eu não sabia o que era. E pela misericórdia de Deus, veio as coisas que eu tinha que fazer. Então eu digo para vocês assim, santo, quando santifiquem alguém, não vão atrás disso. Agora estão santificando aí, misericórdia, não posso falar, mas estão santificando, eu vou falar, o Papa lá não sei o que, né? Como é que é? João o quê? João 16, João, não sei o nome dos papas, que morreu, né? Rapaz, na própria Bíblia católica, fala que não pode adorar Deus. Na própria Bíblia católica fala isso. E eu não sei como é que eles, não sei, eu acho que tem que ter uma venda, eu acho, né? Que não, e eles, lá na Bíblia deles, você pega a Bíblia e vai ler, fala que não pode adorar imagem. Aí eles adoram imagem. Então não tem, tá? Mas isso pertence a Deus. Mas eu vi um cardeal lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que morreu agora há pouco tempo. E uma pomba sentou em cima do seu caixão. Uma pomba bem branquinha. Eu fiquei, entre aspas. Depois fui saber da história desse homem. Esse homem, ele se disponibilizou a vida inteira para ajudar as pessoas. Ele não vivia a vida dele. Ele vivia a vida dos outros. Era um bispo. Essa pomba não saía do caixão dele, essa pomba ficou todo o tempo lá. E a pomba simboliza o Espírito Santo do Senhor. Nós temos história na Bíblia, uma moabita, Ruth, que se doou a sua sogra onde ela ia. Se ela fosse morrer, ela morreria. Por amor, ela se doou. E ela é descendência, a moabita é essa. A raiz de Jesus sai dela. Jesus nasceu da descendência dela, essa moabita, que não pertencia ao reino, mas por amor que ela tinha, ela foi resgatada. E Jesus saiu da raiz dela. Quando nós se doarmos, multidões de pecados serão perdoados. Então nós temos que olhar a obra dessa forma, nós temos que olhar dessa maneira, para que nós possamos ser abençoados. Louvado seja aquele que consegue estender a mão com amor. Não dar com essa, e a essa aqui tem que saber o que você vai fazer. Não. Ou dá, e aqui um pouquinho sai dizendo para todo mundo, vai para a rádio, faz isso. A maçonaria faz isso. Eles fazem obras sociais, mas vão para a rádio e falam. Isso não serve para nada para Deus. Deus não quer saber disso. Deus quer que você entregue tudo para Ele. Isso é importante. Amados, esse dinheiro que está aí, se eu pegar 1 centavo, tem gente que não tem temor a Deus e faz à vontade, que não é voltado para a obra, ai, ai, ai de mim. Eu levo maldição para minha casa. Eu levo maldição. O dinheiro que vocês trazem é para investir somente nas coisas do Senhor. Somente nas coisas do Senhor. E temos que ser reto nisso. Pode ser 10 centavos. Eu nem toco nisso.
não quero nem... Olha, está lá. Por quê? Assim é Deus. Não brincamos com as coisas do Senhor. Vamos seguir. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele tinha que passar por lá. Por que ele tinha que passar? Porque existia uma contenda entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos não foram convidados para levantar, ou melhor, quando eles foram restaurar o templo em Jerusalém, eles foram escanteados. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e foram começar a adorar a Deus nesse monte Zerizim. Porque ali perto tinha um poço, que era de Jacó, foi feito com as mãos de Jacó. E tudo começou ali. Jacó conheceu Raquel, tudo começou nesse poço. Labão era filho de... É muito extensa essa parada. Raquel e Lia eram as filhas de Labão. Jacó foi para lá, trabalhou 7 anos para casar com uma, mais 7 anos para casar, para receber as 2 filhas. Tudo começou ali, os filhos de Israel. Jacó foi chamado de Israel, o nome dele foi mudado, aí saiu a nova geração. Jesus foi para esse poço, aonde foi o início. Passando por esse local, os judeus eram maltratados ali, porque eles não eram aceitos naquela região. E Jesus não, ele quer passar naquele local, porque ele precisava desmanchar esse pensamento, essa intriga. Nós temos que ser luz. Aonde existe ira, nós temos que ir para desmanchar, para dar exemplo. Ele disse para nós, quem estava quarta? Eu dei exemplo, está lá na palavra, é verdade ou não? João 13:16 diz assim, 13:15 diz assim, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Jesus fala isso. Então se ele foi para Samaria, foi para desmanchar um mal entendido, porque quem faz contendas é o próprio homem. Quem cria tribulações é o próprio homem. E Jesus não, vamos passar lá. Pegou os seus discípulos, vamos passar lá. Quando chegou lá, ao meio-dia, porque diz que é na sexta hora nos judeus, Arábia, não, no calendário judaico, é meio-dia. Veja bem, meio-dia nós acreditamos uma mulher, meio-dia, lá é quente. As mulheres sempre iam buscar água nesse poço, à tardinha, bem à tardinha, que era mais fresquinho. E ao meio-dia tinha uma samaritana. Jesus foi lá e sentou. Sentou naquele poço. Aqui um pouquinho chegou a samaritana. E ele pegou e mandou os seus discípulos todos para não atrapalhar. Eu creio que não foi para não atrapalhar. Mandou os seus discípulos, vá comprar alimento em Sicar, que era o nome da cidade, em Samaria. Vai comprar. Que ficava entre os 2 montes. E ele ficou ali. Quando aquela mulher chegou ali, disse assim, dai-me de beber. Veja bem, chega uma mulher, está um homem aqui, num lugar deserto. Ele vestido a rigor de judeu. Ela é uma samaritana. Ei, tu não sabe que nós não falamos com judeu? Que negócio é esse? Ela já foi. Você sabe que nós não falamos? Ele dá-me de beber. Eu imagino Jesus colocando para essa samaritana de uma forma suave. Por que ele pediu água? Vocês vão ver que no final ele não tomou água. Porque ele teve uma maneira, ele criou alguma coisa para chamar a atenção dela. Muitas vezes, amados, eu cobrei da minha mãe hoje. Muitas vezes nós estamos num local e é confortável para nós ficar quietinho, não falar nada,
E sabendo que nós somos luz, nós estamos confortáveis, nós já reconhecemos Deus, Ele já abriu as portas do céu para nós, as pessoas estão sofrendo, e nós temos quietinho. Morra. Está entendendo? Eu quero que hoje vocês levem para dentro de vocês isso, porque nós vamos ter que ser uma samaritana. Vocês vão entender por quê. Então é fácil para mim me acomodar. Eu vou me acomodar, as pessoas estão morrendo na minha volta, eu me acomodo. Eu não vou falar nada. Não, Jesus, fica lá, fica lá. Eu disse para minha mãe hoje. Fica lá, Jesus. Parei, aqui é problema, fica aí. Não sobe aqui comigo nessas escadas, né, minha velha? Tem umas 15 escadas. Aqui, tu não reina aí, fica lá, Jesus. Não é assim? Não sobe, senão eu vou... Aí vai dar soco. Aleluia. Então, por quê? Ela não quer se incomodar com a minha irmã. Não quer. Mas, se ela continuar não querendo se incomodar, quando chegar na frente dele, ele diz assim, eu não quero me incomodar contigo. Vai para lá. Está entendendo? Então, nós precisamos entender isso. Jesus deu dá-me de beber. Se ele tivesse em outro lugar, se tivesse alguém jogando bola, essa samaritana, ele ia pedir para jogar bola. Chuta para cá. Nós temos que criar alguma coisa para chamar a atenção da pessoa. Não precisamos ser o quê? Como é que se diz? A palavra de fanático. Não vamos chegar lá e abrir a Bíblia, porque uma metralhadora, o cara te joga uma cadeira, né? Não vai fazer isso nunca. Deixa a Bíblia em casa, por favor. A Bíblia tem que estar no teu coração. Está entendendo? A Bíblia tem que estar no teu coração. Tu é luz. A palavra tu te alimenta. Te alimenta. Quando tu chega lá, tu conversa normal, mas tentando, tu tem que se afisgar. Para fisgar a pessoa. Encontrar essa pessoa. Para que ela venha e entenda, sem Jesus ela não é nada. Então nós temos que ser samaritanos, e vocês vão saber por quê. Vamos continuar. E ele diz assim, vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dai-me de beber. Olha o que ela disse. Seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Eu tenho certeza que foi ele que mandou. Vai. Porque ele foi para lá para fazer uma obra. E ele escolheu uma mulher para fazer uma obra. Por isso que eu digo para vocês, mulheres, para uma cidade ele escolheu uma mulher, uma samaritana que não se dava com judeus. E ele disse, agora é ela. Sabe por quê? Porque a mulher tem muito mais influência do que o próprio homem. Nós não falamos outra vez que Adão deu um ofício. Deus deu um ofício para Adão. E para Eva, para influenciar o ofício. É verdade ou não? O que Deus foi fazer com ela? Eu tenho que conseguir essa samaritana. E olha como é que ela era. Vamos para frente. Diz assim, vindo uma mulher samaritana, ele disse, dai-me de beber. Vamos em frente. O 9, disse-lhe a mulher samaritana, disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos? Ela diz. E respondeu Jesus dizendo assim, ó, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele que daria água viva. Então, quer dizer, se tu conhecesse o dom de Deus, nós falamos ali atrás, que Deus é amor, Deus é generosidade, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é tudo para nós. Então, se ela conhecesse esse amor de Deus, se pedisse ao Senhor, Ele daria o que para ela? Água viva. É isso que ele diz.
Se tu conhecesse, embora tu estando desse jeito, mas se tu conhecesse esse Deus. Aí ela seguiu. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-lo. Quer dizer, ele diz assim, não, tu não tem como tirar desse poço água? O poço tinha 30 metros de profundidade. Num lugar que tinha que ter, eles pegavam cordas que era de carneiros, eles faziam do próprio couro. O balde deles era de couro, com 3 estacas que estaqueava para que o balde fosse jogado lá embaixo. Era feito de couro, de carneiro, e jogado lá embaixo, 30 metros, e puxavam. E ele não tinha como tirar. Mas Jesus não estava preocupado na água. Vocês vão entender. Jesus estava preocupado em conquistar aquela amizade daquela samaritana. Ele como judeu. Porque ele precisava dela para influenciar a cidade. E é o que nós precisamos hoje. É a Thaís sendo influência da Mônica. É a Jussara sendo influência. E assim sucessivamente. Nós precisamos trazer as pessoas para um conhecimento. Meus filhos sofrem porque não me conhecem. É isso que está acontecendo hoje. Vamos de volta. Aí diz assim: respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando do poço. Todo aquele que beber desta água aqui tornará a ter sede, ele disse. Mas, olha bem, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. De quem que ele está falando? Ele está falando do Espírito Santo de Deus. Jesus está falando 100% do Espírito Santo. No momento que você entender, ele diz assim: esta água tu nunca mais sentirás sede. Aquela água que tu está bebendo, aquela lá, tu sente sede. Mas aí o que acontece? O poder que estava sobre o Senhor, e que nós não vimos, o poder que está sobre nós, quando nós falarmos para alguém, Deus é Espírito, Ele precisa que alguém fale, para que a sua obra comece a criar forma. Quando a Thaís começou a falar contigo, Mônica, ela começou a criar forma em você. E a palavra de Deus é bem clara que ela jamais volta vazia. Já começa a criar uma expectativa na tua vida. De acreditar naquilo que você não conhece. Mas se ninguém fala, como ele vai vir? Então nós não podemos desistir nunca. Nós temos que sempre criar alguma coisa, porque nós somos luz. Luz o que quer dizer? Eu tenho que falar. O restante é com Deus, é com o Espírito do Senhor. Mas você tem que falar. Você precisa estender a mão, amar o teu semelhante. Jesus ia para o mundo para falar do reino de Deus. Ele não ia para o mundo para falar do mundo. O mundo não pertence. Então nós precisamos mudar a nossa concepção. Nós continuamos num grupo, mas nós temos que começar a se entender. Eu falei para o Cláudio aqui, sobre oferta. Fala, ensina a oferta. Por quê? Agora nós temos que entender outra mensagem. Eu estava lá e falei para o Cláudio: Cláudio, eu vi que Deus quer operar através da oração dele. Que ele ore para as pessoas. E Deus quer abençoar. Porque não adianta a minha oração se Deus quer abençoar com a dele. Está entendendo? Então ele diz assim: ele que se prepare. Porque ele vai ter que começar a orar. Entende? Então nós temos que remangar as mangas. Porque Deus quer trabalhar em nós. Dá para entender isso? É difícil olhar para um Deus que ninguém enxerga. É muito difícil. Mas ali ontem, deu aquele... E eu digo: o que é isso? Ah, eu sei o que é isso. Tu também sabe, né, minha filha? O que tu disse que aconteceu aqui aquele dia, ontem, sábado? Viu uma fumacinha subir? É isso? Nós não vimos ainda o que vai acontecer. O derramar do Espírito de Deus vai ser a olho nu. Nós vamos ver. E não se surpreendam disso. Porque Deus vem para os seus ungidos. Ele vem com amor.
Ele vem com alegria, Ele vem com a paz, Ele vem para restaurar, Ele vem para transformar, para renovar, para pegar os seus filhos e levar. Agora, aquele que não quer, aqueles que estão lá fora e não quer, vocês não se preocupem. E não adianta chorar. Deus esmaga. E o esmagão de Deus, muita gente não vai gostar. E sempre quando o povo se distanciou de Deus, Ele veio e esmagou. Não vai pensar que Ele esmaga. Ele pega alguém de lá de longe e vem para bater nos outros. Nós sabemos que nós estamos o país inteiro em espionagem. O país inteiro. Eu falei sobre Facebook. O Google está aí. Microsoft, como é que é? Microsoft? Como é que é? Eu não sei se é esse o nome mesmo. Eu não entendo nada disso. Mas estão em contenda para explicando agora como é que está entrando tudo isso no país, escancarando o país. Vários países estão à mercê dos americanos. Então eu quero dizer para vocês acham que isso é o quê? Alguma coisa está por acontecer. O anticristo, conforme diz a Bíblia, está por vir. E nós precisamos ser samaritanos para juntarmos aquele povo, a juntar esse povo que precisa de nós. Você quer ser abençoado? Você tem que estender a mão. Nós temos que estender a mão. Para você ser abençoado, você precisa estender a mão. Vamos em frente. 15 para as 10. Eu quero terminar porque tem gente que quer ir embora antes. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Olha bem, aí ninguém sabe se ela estava debochando ou se ela já estava um caminho. Mas daí Jesus dá uma... Vou testar o coração. Deus prova. Vou testar o coração dela. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ela: como? Aí ela pensou. Não, olha o que ela disse. Respondeu ela: não tenho marido. Disse Jesus: claro, tu não tem marido. Tu tinha 5. Quando ela diz assim: eu não tenho marido, Deus já começou a ver a verdade sobre ela. Porque ela falou a verdade. Como é que ele sabia? Mas ele fez isso para provar a sinceridade. Quando ela falou: me dá dessa água, em seguida ele jogou a pergunta. Porque ele, como profeta, ele sabia, provando a pessoa, ver se ela mentia. E ela falou a verdade. Então eu quero dizer para vocês, se vocês pensam que dar vida para Jesus Cristo, simplesmente Ele vai aceitar vocês do jeito que vem, vai. Mas no decorrer Ele vai provar um por um, como está provando essa samaritana. Quando eles dão-me, vá, busca o teu marido. Ele sabia que ela tinha 5 maridos, porque ele mesmo disse assim, no versículo seguinte, ele diz assim, ó, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora também tens, o que agora o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Ele traz então, realmente, tu tinha 5. Uma samaritana, que tinha 5 maridos, Jesus tem interesse, os judeus matariam ela, pedrejariam ela, porque ela era uma prostituta. Essa é a realidade. 5 maridos, a Bíblia diz que é para ter um só. Deus fala claramente, Ele fez a mulher e o homem. Aí diz os fariseus religiosos, diz assim, escuta, compadre, só um pouquinho. Moisés disse que dá para nós se separar. Ele fez o divórcio, claro que fez. Não tem nada. Mas por causa do vosso coração, não pelo amor de Deus, Deus fez o homem e a mulher para que vive eternamente. Mas por causa do vosso coração, Ele permitiu que Moisés fizesse
a lei do divórcio. Entendeu? Então ele vai atrás dessa samaritana, tem 5 maridos. E a palavra diz o seguinte: quando Jesus veio para mudar, sair da lei para entrar para a graça. A palavra do Senhor Jesus, o Novo Testamento, diz o seguinte: que no momento que tu te separa, tu só pode te separar por um detalhe. Se por acaso o teu esposo ou a tua esposa te trair, aí a lei do divórcio pode entrar. Se a minha esposa me trair, eu estou livre para casar com quem eu quero. Mas perante Deus, ele diz assim: ei, seu amor, perdoa. Sabe o que é isso? Mas eu, se abandoná-la, eu posso seguir minha vida. E ela, se acontecer isso, pro resto da vida, quem ficar com ela será pecador. É muito sério hoje. Por isso diz assim, ó, a palavra de Deus é muito séria. Por isso que é muito importante nós escolhermos. O amém, quando nós vier dar o amém, esse amém, gente, é para a vida inteira. Esse amém não é para amanhã. É para... É na dor, é no fedor, é em todo lugar. É verdade, né? É no amor e assim por diante. É vero ou não? É. Ou vocês acham que é só beijinho, só beijinho? Só beijinho nada. Tem de tudo lá. É, né? Quanto mais velho vai ficando, mais rançoso fica. Barrigudo, né? Vocês riem porque não é vocês que têm essa barriga aqui, né, Cláudio? Aleluia. Graças a Deus que não tem um Jesus Cristo, né? Que um corpo de glória, a gente vai subir sem a barriga. Graças a Deus. A barriga vai ficar. Só de traição. Se você é conhecedora da palavra de Deus, veja bem, vamos trazer você aqui para dentro do eixo. Você é conhecedora da palavra de Deus, sabendo que você não pode, principalmente pessoas que estão ministrando a palavra, sabendo de tudo isso, você erra. Tu vai te entender com Deus, o juiz é tu e Deus. Mas a palavra diz te condena. Tá entendendo? Então, é muito sério aqui onde eu estou hoje. Certo? Então, hoje a vida nas igrejas está E a igreja do Senhor é muito séria, gente. É muito sério. Nós temos que levar isso porque Deus é ordem. Não vão brincar com Deus. Então nós temos que pensar sempre assim, ó. Existe um respeito. Deus diz assim na sua palavra: você não precisa ir para a cama com alguém. Só em pensar em desejar aquela pessoa, você já está pecando. Está entendendo? Só em pensar que aquela... mas olha ali que coisa, né? Só em pensar em desejar, você já está pecando. Essa é a realidade. Então nós temos que entender isso. Enquanto eu sou casado pela segunda vez, eu já falei isso. Eu não conhecia Deus, porque se eu conhecesse Deus, eu não seria. Ela sabe, os meus filhos sabem. Eu não seria. Mas eu não conheço a palavra, não conhecia na época. E me separei, casei de novo e segui uma vida. E Deus tem que pegar aquilo ali. Eu vou usar vocês agora, vou ajeitar o ninho de vocês. Então há um propósito de Deus. E eu creio muito. E paguei um preço alto. Mas um preço continuo pagando. E eu digo para vocês hoje. Ela vai onde ela quer, eu vou onde eu quero, mas ela tem confiança em mim, eu tenho confiança nela. Está entendendo? Nós temos confiança um no outro. Porque antes dela, eu tenho ele para respeitar. Eu viajava e dizia assim: não te preocupa, antes de ti eu tenho um Deus. Então não te preocupa não.
cansei de receber abraços, que eu sabia que aquele abraço, no local que eu fui, eu sabia que aquele abraço não era de Deus. E eu, naquele exato momento, eu clamar a Deus: Senhor, a tua graça, em nome de Jesus, rebentar Satanás no meio, sabe? Rebentar, digo, pedir a graça de Deus, porque eu tenho que ter vocês como filhos. A Jussara, eu brinco com ela, né, Jussara? Fazer esses filmes com, né? Eu brinco, para mim, vocês são filhos. Filhos verdadeiros. Eu tenho um sentimento por vocês, por filhos. Eu amo vocês, como um pai que ama um filho. E não pode passar disso nunca, jamais. Porque perder tudo o que nós fizemos, perder todas as adorações, não. Nós não podemos. Entender? Então o passo para o casamento é um passo sério. Vocês jovens, peçam a Deus. Antes deixa Deus entregar o ministério de vocês, para depois Ele mandar o príncipe ou a princesa. É assim. Tem que acreditar que Deus é em primeiro lugar, depois é isso. É assim. Não te preocupa. Que idade você está, Mônica? 21 anos. Não te preocupa. Fica bem tranquilo. O que está acontecendo, a Thaís me contou superficial, né? Ela me contou que falou contigo ontem. Não se preocupa. Confia nesse Deus. Se tu confiar e fizer um voto com Ele, voto de assim, eu quero. A igreja de Deus, os escolhidos. E a povo, os judeus, ele se refere, sabe o quê? A igreja de Jesus Cristo, a igreja salva. É isso que ele quis dizer ali naquele momento. Continuando, daí ele começou a ministrar a samaritana. Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e verdade. Começou a trabalhar nela. E o espírito já tomou. Veja bem o que aconteceu com essa mulher. Eu vou pular um ali, ó. E disse-lhe a mulher: eis que eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Ela disse assim: olha, eu sei que tem um Messias que virá. E ele vai nos explicar tudo o que nós temos que fazer. Ela falou, né? Porque ela sabia, a descendência de Jacó falava sobre isso. Aí Jesus diz assim, ó, calmamente. Olha o que ele fala. Cara a cara, tete a tete. Eu sou. Eu ou sou. Eu que falo contigo. Então veja, Jesus trouxe a ela para um eixo. Dando credibilidade, falando para ela que ela não tinha marido, falando para ela que ela tinha 5 e agora não tem mais nenhum, falando para ela toda, ministrou ela para o eixo, falando quem era a igreja dele, para depois se apresentar: eu sou o Jesus. As pessoas muitas vezes vão para dentro de uma universidade, lá no Caridade, que não me deixaram nem entrar lá. Sabe por quê? No meio de as pessoas ali, uns dormindo, outros, Senhor, opera, cortaram. Eles querem dar espetáculo. Jesus foi mansinho até o final para ganhar aquela vida, para ganhar aquela samaritana, para conquistar a sua amizade, para conquistar o quê? A sua confiança e trazer ela para onde? Para o eixo, aonde ele queria que ela fosse influenciadora do seu ministério lá em Samaria, ou na cidade de Sicar. Uma mulher. Olha o que aconteceu com essa mulher. Bom, ele era a igreja dele, para depois se apresentar: eu sou o Jesus. As pessoas muitas vezes vão para dentro de uma universidade, lá no Caridade, que não me deixaram nem entrar lá. Sabe por quê? No meio de as pessoas ali, uns dormindo, outros, Senhor, opera, cortaram.
Eles querem dar espetáculo. Jesus foi mansinho até o final para ganhar aquela vida, para ganhar aquela samaritana, para conquistar sua amizade, para conquistar o quê? A sua confiança e trazer ela para onde? Para o eixo, aonde ele queria que ela fosse influenciadora do seu ministério lá em Samaria, ou na cidade de Sicar. Uma mulher. Olha o que aconteceu com essa mulher. Bom, ele conseguiu fazer isso. E ela, quando diz, eu sou, o Senhor é o Cristo? Imagina essa mulher. Ele já convenceu, já conseguiu colocar nela o quê? Colocar nela a confiança. Levar o reino para ela. Então nós temos que pensar nisso, gente. Eu estou falando isso para vocês verem como vocês vão chegar na mãe, no pai, no tio, na irmã, no vizinho, Nós precisamos, o ID depende de nós. Nós precisamos ser um samaritano. Olha o que ela fez. Mulher de 5 maridos. Que credibilidade teria? Uma mulher desacreditada? Num mundo que lá não podia, seria apedrejada? Imagina. Hoje, podia ter 10 maridos, não tem problema nenhum. Como é que é? A Ana Maria Braga tem uns 15, eu acho já, né? Por aí, né? É mais ou menos, eu acho, né? Troca de marido, quem troca de casa, de camisa, né? É mais ou menos isso. Mas glória a Deus, a vida é deles, não tem nada a ver com isso. Mas Deus, na hora é outra coisa. Então eu quero dizer, quem conhece a palavra, faça isso, vá para o inferno, isso não tem a dúvida. Agora, o restante, Deus tem misericórdia e nos traz. Ele foi lá, convenceu uma samaritana de 5 maridos. E ele estava salvando ela e toda a sua cidade. Dando a oportunidade para eles sair daquele péssimo entendimento para vir e ouvir dele. Olha bem, continuando. Nessa altura chegaram os seus discípulos, não perguntaram nada para ele. Vamos em frente. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. Veja bem, ela foi para buscar água. Jesus pediu água. Que dele o cântaro dela. Em vez de ela pegar o cântaro e levar embora, ela deixou tudo ali. O que ela tinha para fazer naquela cidade era muito maior para ela do que levar a água que ela veio para buscar para sua família. A palavra diz bem claro, que ela deixou o seu cântaro. A água que Jesus disse, que se você acreditar, em-se Deus, haverá um rio dentro de ti, que jorrará água a vida inteira. Se você acreditar nesse Deus. Isso, gente, eu vivo isso. Nós vivemos isso, não vivemos, minha filha? Hã? Nós acreditamos nesse Deus. Por isso que as coisas acontecem. Hoje nós temos meia dúzia, mas vocês que estarão aqui verão. Vocês verão. Quando Deus começar a operar. Pode ser daqui a pouquinho. Ele sabe. O tempo dele é dele. Ele pode recuar o sol, a sombra. 10 degraus a menos, ele faz isso, ele é dono do tempo. Mas eu posso dizer o seguinte, antes que aquela velhinha embarca para o caixão lá, né? Está lá em Gênesis, não. A grande graça vem sobre ela. E nós vamos ver isso. É difícil para mim falar isso aqui, né? E ela está com 86 anos, vai fazer esse ano, né? Há 6 anos atrás, o médico disse para ela e toda a família que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E ela está aí. Meia cupino descendo, meio, né, esgualepado assim. Mas ela tem que ficar bem daquele jeito mesmo, porque Deus vai consertar o que se ela não estiver assim? Deus vai consertar ela. Essa é a promessa. O sinal está ali. Quando Deus entregar, todos nós vamos ver. O sinal está ali. E vocês verão. A partir desse dia, dentes de ouro vão receber.
ouvidos vão explodir. Vão começar a ouvir. Muitos milagres acontecerão. Porque é Ele que vai vir e vai entregar isso. Nós não fizemos nada, nós só clamamos. A partir desse momento nós vamos viver uma nova vida. Isso, os grandes profetas de Deus no mundo inteiro estão buscando desta unção, gente. Estão pagando preço em monte para trazer esta nuvem que eles falam, a nuvem do avivamento. É ver Deus operando. Seguimos. Vede um homem que me disse: tudo o que tenho feito poderia ser este Cristo. Ela foi para o meio da cidade e começou a falar. Começou a gritar essa samaritana: vinde, venham, um homem, é um profeta, ele falou tudo da minha vida, venham. Ela começou a falar, eu não sei de que jeito, mas eu acho ela que já conhecia homens, ela conhecia bastante, conhecia sim, né? Então ela já sabia como lidar com esses homens. E Deus usou quem? Ela. Ela foi a maior evangelista, uma samaritana, porque ela influenciava a sua cidade. E vocês continuando a palavra, vocês vão ver que eles vieram conhecer Deus. E muitos creram, ficaram 2 dias naquele lugar com Jesus Cristo. E muitos creram que Jesus era o Messias e receberam Ele como Messias. E hoje estão na glória de Deus. Através de quem? De uma samaritana que influenciou a sua cidade. Ela não influenciou uma pessoa, ela influenciou uma cidade inteira, gente. Uma mulher de 5 maridos. Jesus foi lá e entregou essa tarefa para ela. Ela tomou a água, esqueceu do seu cântaro. Jesus não tomou nada. Os seus discípulos chegaram querendo que ele comesse. Sabe o que ele disse para os discípulos? Ele disse assim: a minha comida, ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Ele diz assim, olha para o campo, quanta gente está vindo que nós precisamos alcançar. É isso que Jesus está falando. Continuando, o ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam. Tanto o semeador como o ceifeiro, pois é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ele está falando sobre o nosso ID, ele está falando sobre o que nós temos que fazer. Tem muita gente esperando por uma palavra nossa. Entende, gente? Então vamos abrir a boca. Vamos ser um samaritano, vamos ser uma samaritana que Jesus quer. Abre a boca e falem de Jesus Cristo. Não importa, abre a boca e fale. Deixa que Deus exploda dentro deles essas coisas que Deus quer que nós fizemos. É difícil acreditar num Deus que nós não vimos. Mas isso é verdade. Isso é lei de Deus. Isso é real. Como essa luz que vocês estão vendo. Foi muito difícil eu acreditar. Eu tive que ver muitas coisas para mim acreditar. Eu era tomezão, eu precisava ver as coisas, os pinos de Jesus, como ele precisava ver, os ferros. Eu era assim, eu precisava ver. E Deus me mostrou muita coisa para mim acreditar que Ele existe. Ele é o único e é o Salvador de nós. Amém? Vou ler mais 3 versículos e acabou. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo
o que tenho feito. Vindo muitos, olha bem, vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias, e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Uma mulher mudou toda a concepção daquele povo. Uma mulher foi levada a um povo para onde? Para o reino de Deus. Por isso que Jesus disse lá no início: é necessário que eu passe por Sicar, por Samaria. Entenderam, gente? Então eu quero que vocês só entendam uma coisa. Nós precisamos ser sal da terra. O que é o sal da terra? Nós não podemos salgar além, porque nós não podemos comer nada. Se nós for fanático em qualquer circunstância, nós vamos jogar fora todas as coisas. Se Jesus fosse judeu, que o judeu era arrogante, exigiria daquela lá que servisse ele, a samaritana tinha jogado balde na cabeça dele. Está entendendo? Não. Ele foi muito suave e pediu. Então nós, quando vamos querer alguma coisa, diz a palavra: seja humilde, que os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então quer dizer assim, seja humilde em qualquer circunstância. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas você fica atento para saber como tu pode ter o gancho para que essa pessoa escute. Um testemunho teu faz a diferença. Um testemunho de vocês faz a diferença. E quando você faz isso por ele, ele abre as coisas da tua casa. O que tu não espera, ele faz por você. Trabalhe para o reino, e ele vai estender a mão e vai trabalhar para vocês. Essa é a troca de Deus. Deus mandou o seu único filho para salvar-nos. Mas ele não quer que esse salvamento fique só em nós. Ele quer que nós estendemos a mão para que ele possa nos ajudar. Vocês querem bonança? Vocês querem algo grande para vocês? Estende a mão e fala do reino de Deus, e Deus vai começar a ajeitar as tuas veredas. É uma troca. O que você dá na tua mão, você entrega o que está na tua mão, Deus entrega o que está na dele. É uma troca. Dá para entender? A samaritana, hoje ela herda o reino de Deus. Por isso que eu te falo assim, regra, não, então eu estou sendo condenada. A Bíblia diz assim, ó: pelo amor, multidões de pecados serão esquecidos. Quando você se doa. Isso é palavra. Então vamos dizer que eu me separei, mas eu me dou. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo só. Será que naquele dia Deus não vai abrir a porta para mim? Está entendendo? Salomão teve mais de 1000 mulheres. E ele disse assim, na sua palavra: a coisa mais amarga que eu conheci na minha vida, mais amarga que fel, foi a mulher. Misericórdia. Eu tenho 4 lá em casa, já me dá um trabalho tremendo, né? 4. Aí eu tenho uma vizinha também, a filha da vizinha também, me dá um trabalho tremendo. Tu imagina, né? 1000. Glória a Deus. Mas ele se arrependeu do que ele fez. Muito ele se arrependeu. Creio que ele foi salvo. E ele, o homem, era mais sábio do mundo. Deus diz na sua palavra: não terá um homem com esta sabedoria. As pessoas vinham de longe para visitar Salomão, para conhecer Salomão. Então eu digo assim para vocês: o mistério que existe no reino de Deus é muito grande. Mas nós temos que ter amor no coração
para fazer a obra dele. Se doar sem reservas, como ele se doou para nós. Nós temos que alcançar o reino de Deus com as obras, mas nunca vamos ser justificados pelas obras, e sim pela fé. Mas quem tem fé nele é grato a ele e ajuda o próximo, porque há uma gratidão por ele, pelo amor que flui nele. Amém, gente? Glória a Deus. Tem pergunta? Não? Quero saber se vocês entenderam um pouquinho, senão não vou falar mais nada aqui. Deu para entender um pouco? Se fosse pregar a palavra, eu pregava do outro jeito. Mas o mais interessante para mim é que nós aprendemos o reino de Deus. E é dessa forma que Deus vai trabalhando no coração de cada um. E é dessa forma que Deus começa a operar. E vocês conhecendo o reino, vocês começam a firmar o passo aonde nós vamos. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar? Vamos orar? Que Deus... Cláudio, está bem? Pode, vem cá. Me dá aqui um. Glória a Deus. Fala no microfone porque é bom, mas espera eles se acomodarem. Amém. Amém. Olha aí que maravilha. Olha aí. Ô glória, eu sei disso. Amém. Tem que deixar ele se acomodar, porque senão não vai ter jeito. Glória a Deus. Deixa eu mais perto aqui. Eu não sei o que ele vai falar, mas ele pediu para falar porque tem alguma coisa. E eu sei que... Pessoal, só complementando que nem o pastor falou. Eu fiz uma coisa essa semana que vem dizer a palavra que ele falou agora. Porque tem um rapaz aqui que até eu levei meu carro para arrumar. E o rapaz, ele até vai em igreja, as coisas, mas ele é um rapaz que vivia no álcool. E eu ensinei para ele o que o Senhor me ensinou. Amém. De pegar e todos os dias de manhã entregar a vida para Jesus, de noite orar, agradecer pelo dia. E eu disse para ele, pega e faz isso, cara. Começa a fazer. Ele disse assim, pai, eu tô cheio de dívidas, eu tô apavorado, eu não tô tendo como pagar, tô pensando em ir embora de Santa Maria. Eu disse para ele, não faz isso, cara. Ora. Mas ora com aquele prazer. E faz um propósito com Deus. Pede para ele. No momento que tu pedir, que tu orar, entregar tua vida para Jesus, e tu pedir para ele, eu te jogo como ele vai te atender. E ele chegou e me disse ontem para mim, eu estive ali, disse assim, Cláudio, o que tu me disse, cara, está acontecendo realmente na minha vida. Eu comecei a orar de manhã, eu comecei a orar de tarde, me apareceu o serviço, eu orei, e questão de meia hora, cara, eu te juro pra ti assim, ó, questão de meia hora, um cara me ligou se eu pudesse fazer um serviço pra ele. E eu imaginei cobrar R$600. E o cara me disse assim, o cara cobrou o outro 1.500. E ele pegou, foi lá e fez o serviço por 1.300 e pegou o serviço. E ele não tinha, tava cheio de conta pra pagar. Aí hoje eu falei com ele de novo, e ele disse assim que já fez mais 4 orçamentos. Ele tá cheio de serviço, tá aparecendo serviço, e os caras estão lá forçando ele. Ele me dizendo assim, Cláudio, os caras vieram aqui, vamos lá, vamos tomar cerveja. Eu tô pagando a cerveja pra ti, cara, eu não quero. Mas eu tô pagando, eu não quero. Os caras estão dando risada da minha cara. Eu digo, deixa aqui, rica. Deixa eles ir à vontade. Mas não vai, cara. Se tu fez o teu propósito, mantenha. Porque se tu, no momento que tu cair, se tu deixar esse teu propósito, se tu for beber de novo, provavelmente Deus vai te abandonar. Glória. E ele dizendo assim, agora ali, ó, os caras estão aqui, ó, um monte de cerveja me convidando para tomar. E eu tô dizendo que eu não quero. Eu disse pra ele, então pega e faz o seguinte, cara. Pega um refrigerante e diz, enquanto vocês estão tomando a cerveja, eu tô aqui tomando meu refrigerante. Aleluia. E pra mim isso aqui basta, não precisa tomar cerveja. E eu digo assim, mas não vai, cara, não vai, porque a tentação, o diabo, ele vai te atentar de tudo quanto é maneira, ele vai botar um monte de cara. Teve um vizinho dele que nem aparecia lá, apareceu com uma sacola de cerveja para tomar cerveja com ele. Isso vai eu acontecer, digo, né? Satanás está tentando, cara. É. Mas não deixa, cara, não deixa, não te entrega. Ele tá bem faceiro e hoje ele me disse para mim assim, eu quero ir na tua igreja. Aleluia. E eu vou trazer ele aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos ver. Aí, está se cumprindo aí, né? Um samaritano. Amém? Olha aí.
Eu fico feliz. Vocês perceberam alguma coisa aqui, não? Eu falei antes que ele tinha que orar, né? Tá lembrado? Deu para ver? Você prepara. Pregador da palavra do Senhor. Eu vi claramente. Glória a Deus. Tá? Tá? Pregador da palavra do Senhor. Vai lá. Amém? Você prepara. O peso é muito grande. Mas se você está debaixo desta proteção de Deus, tu te despreocupa porque Ele recebe. Glória a Deus. E vocês têm que me ajudar, gente. Me ajude. Tá, Mônica? Você não deixa de vir. Você quer vitória? Eu te garanto. Eu não sou homem de Deus se não existir essa vitória. Desde que você abre a mão, abre o coração e queira esse Jesus. Jesus é simples. É esse homem que eu falei. Chega numa samaritana e endireita a tua vida. Muitas vezes o mundo olha para ti. Ah, aquela menina, ai, vou tirar proveito. O mundo olha dessa forma. Mas Jesus tem um plano com a tua vida. Então creia nisso. Eu estou te dizendo isso. E esta família que tu está olhando aqui, ó, é uma família que não é para te apontar dedo. É uma família para te ajudar. Amém? É para te ajudar. É te abraçar e dizer assim, nós vamos ganhar. Nós somos vencedores. O nosso general não perde guerra. Nós somos vencedores. Esta é a família de Jesus. Amém? Tá? Então creia nisso, amado. Creia nisso, tá? Eu sei que... E tu tem algo para quebrar. Algo que vem de gerações a gerações. E Deus está te chamando hoje aqui. Te atenta a isso, tá? Te atenta a isso. Nós te amamos muito. Como esses filhos também que vêm. Nós te amamos muito, pode ter certeza disso. Vocês estão bem, gente? Tem um arroz com galinha lá, 10, tá? Mas tem coisa antes do arroz com galinha, porque Jesus disse assim, ó, a comida, os discípulos falaram o quê? Toma, Jesus, vai comer. Isso. Essa comida que vocês ainda não conhecem. Dentro de 2 minutos ou dentro de 5 segundos, Deus pode fazer assim, ó, e mudar toda a nossa trajetória. Deus pode fazer isso? E nós temos uma promessa aqui, né, Dona Diná? Nós temos uma promessa. E há muito tempo eu busco dessa promessa. Há muito tempo. E eu até vou mais longe. Eu creio que ela chega até a Copa, o máximo durante a Copa, mas não chegará ao final da Copa. Senhor, não me deixe eu mentir, por favor. Essa é a previsão de um homem que bate o coração, tá? Um homem que está muito forte, senão não falaria. Então creio nisso, né, minha velha? Tá pronto para pular? Escaramuçar aí? Hã? Mas vai falar dele também ou não? Hã? Vai? Jesus, vem comigo, vem. Fica aí. Jesus, fica aí. Não vem! Né? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vou ter que fazer um convite. Esse é praxe. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo hoje, que quer entregar a vida, eu vou fazer esse convite agora. Eu gostaria que você viesse do meu lado aqui e nós vamos fazer uma oração para apresentar você para Deus, para entregar você a vida para Ele, como foi aquela samaritana. Essa oração, entregar a vida para Jesus, é assim: Pai, eu te recebo como único e eterno Deus e Salvador. Eu creio que tu és Filho de Deus, que veio em carne e veio, morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou para salvar a minha vida. Eu te recebo como único e eterno Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso orar com você. Se quem quer, a Tanise vai cantar. E depois da oração eu vou chamar mais uma vez. Amém? Agora é vocês e Deus.
Chegam para frente vocês todos. Pode vir bem pertinho. Bem pertinho, isso. Se vocês querem a bênção do Senhor, façam um voto com Ele. Agora é vocês e Deus. O que vocês precisam, coloca no coração. Coloca no coração. Agora é o momento que nós temos com o Senhor. Agora é o momento. É o momento. É o momento de dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de uma providência do Senhor. Agora é o momento que Deus tem algo grande e Ele está pronto para entregar para aqueles que creiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que querem uma nova vida, para aqueles que querem uma vida daquela samaritana que acreditou. Oh Deus! Que viu Deus! Que viu Jesus! Que acreditou, confiou, saltitava nas ruas de Sicar, dizendo, venham, venham, venham conhecer esse Deus que eu conheci, venham, muda de vida, muda de vida, Senhor, muda o nosso pensamento, a nossa atitude, muda, Pai, eu te peço, Senhor, hoje acrescenta a unção que o Senhor colocou sobre aquela samaritana, acrescenta, Pai, a credibilidade, acrescenta a confiança que o Senhor colocou sobre aquela mulher, para ela conquistar aquela cidade, Senhor. Eu te peço, Pai, levanta este povo como um exército celestial. Eu te peço, Senhor, que esse povo faça diferença aonde eles tocar suas mãos, Senhor, que haja prosperidade, que haja mudança, que haja, Senhor, o placar do teu reino. Oh Deus da graça, Deus da glória, glorificado seja, Senhor. Glória da mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Glorificado seja. Glorificado seja. Feche os teus olhos. Isso, te concentra. Louvado seja. Louvado seja. Toca nela, papai. Toca nessa mãe. Toca nela, pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca, papai. Espírito Santo. Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito Santo. Eu quero a tua alegria. Eu quero a tua paz. Eu quero a tua providência. Eu quero vida nova, pai. Senhor. Sopra, papai. Sopra. Sopra. Fogo que restaura. Estará.
força, é pesado. Pai, eu preciso, está muito pesado. Deus está contigo. Deus está contigo. Vai te trazer muita alegria no meu coração. Muita alegria. Continue adorando a Deus. Adore a Deus. E concentra. Deus quer trabalhar, mas precisa concentrar. Amém? Ficar. Deus não vai. Não é? Adore a Deus. E Ele entra em vocês. Se vocês adorarem Ele. Continua cantando. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou convidar a última vez. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo, passe à frente. É a última vez que eu convido. E agora eu continuo. Quem quer uma vida com Deus, diz assim: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti, para que o Teu nome seja escrito no livro da vida. Isso eu estou falando de salvação. Eu estou falando de uma nova vida com Deus. Se você quer, você vem. Se você não quer ainda, que o Espírito Santo não tocou no teu coração, aleluia, glória a Deus, continuamos o culto e vamos abençoar a todos. Pai, eu te dou graça nesse momento, estende as tuas mãos para frente. Eu te dou graça nesse momento, Pai, e preciso sim que todos aqui que vieram para buscar da tua presença, vieram para mudar a sua concepção. Senhor, eu preciso que essa confiança que veio sobre essa mulher, a confiança que o Senhor plantou no seu coração, na sua alma, no seu espírito, o Senhor mudou, Senhor. Que esta confiança do teu reino venha sobre cada um que aqui está, Senhor, e que comece sim um novo tempo, uma nova caminhada, um novo querer. Pai, sela esse exército, porque eu sei que o Senhor que o enviou. Eu preciso que o Senhor, Pai, derrame desta unção poderosa, unção que muda, unção que restaura, unção que transforma, unção que renova, Senhor, que muda pensamento, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, venha neste momento, tome essas vidas nas tuas mãos, Senhor, e comece sim. Tem pessoas que têm propósito, Pai, propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus meu e Pai querido, amado eterno, Senhor, aqui eu te apresento, canta, aqui eu te apresento em nome de Jesus, a Mônica, Senhor, ela veio para buscar de Ti, ela veio para buscar de Ti, Senhor, ela precisa da Tua mão. Eu peço, Senhor, peço, Pai, prova do Senhor esta semana, 7 dias, para ela, Senhor, para conhecê-lo, saber o que o Senhor pode fazer, até sábado, Pai. Abre o céu sobre ela, envia teus anjos, eu oro nos teus anjos, e que ela possa saber que há um projeto de vida sobre ela, que ela saiba que ela não é descartável, não. Como muitos dizem, que ela não é, Pai, que ela tem futuro nas tuas mãos, que ela sim se tornará grande nas tuas mãos, Pai. Eu te peço, agora estenda a tua mão sobre ela e direita as tuas veredas, Pai, em nome de Jesus. Traga felicidade naquela casa, que ela seja semente, que ela possa ser usada junto à sua avó, à sua mãe, que ela seja luz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, uma semana de paz e alegria, uma semana repleta do teu reino sobre este lugar, em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta, eu repreendo Satanás e suas hostes, eu repreendo o Deus, caia por terra, em nome de Jesus. E tu, santo do inferno, não mais, eu vou contra ela, em nome de Jesus. Você terra pode
Aplaude aí, tá? Aleluia. Aleluia. Não existe Dá uma volta, abraço. outra porta.